Olá, olá, gente boa do meu querido sexto ano, do meu querido sexto A. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Arraiá da Filosofia. Arraiá sem quadrilha, arraiá sem canjicão, arraiá sem pé de moleque, somente com o meu cafezinho. Quen, 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 quen. Pois é, somente com o meu cafezinho. Não tem canjicão, não tem pé de moleque, não tem quadrilha, não tem forró nesse arraiá, mas tem muita filosofia e tem muita gente boa do lado de lá. Ó, agora nós somos 68 pessoas nessa sala de aula para a gente poder arrastar esse pé da filosofia, botar essa filosofia para movimentar, fazer quadrilha de pensamento e botar o bambu para lascar, como diz lá no interior de Minas, não é verdade? Pois é. Então, olha isso. Meninos, como eu tinha feito lá no início, naquela parte de orientação de aula, vocês vão pegar a apostila de vocês, a apostila 2, página 6, e a partir da página 6 é que nós vamos começar a conversar, começar a nossa aula de hoje. E eu já vou dando um recadinho do coração para as bênçãos aí do chat, né? A gente já está falando isso desde o início, quando a gente começou com as aulas online. O chat é um recurso para a gente trocar uma ideia sobre a aula e nada fora disso, tá bom? Colabora comigo aí para que essa quadrilha dê certo, para que esse arraiá chegue até o final com todo mundo bem. Pois é. Então, esse nosso arraiá filosófico hoje vai começar com poesia. É verdade. Vocês acreditam nisso? Vamos começar com poesia. Oh, que maravilha! E quem vai nos brindar com a poesia na manhã de hoje é a nossa amiguinha Giovana Marrocchi. A Giovana, ela me disse assim que ganhou um livro de poesia e ela gostou bastante desse livro de poesia. E aí nós combinamos aqui com a Giovana, da Giovana falar para a gente, declamar para a gente uma poesia para a gente começar a aula de hoje. E olha aqui, nada mais propício começar com poesia esse tema que a gente vai filosofar hoje. Olhar, sentir e pensar, né? A gente está falando de olhar há bastante tempo, não é verdade? A gente está falando de pensar há bastante tempo, a gente está falando de sentir há bastante tempo, e nada melhor do que começar um dia, começar uma aula de filosofia sobre a questão do olhar e do sentir com poesia. Prontinho aí, Giovana? Pode começar, jovenzinha. A palavra é sua. Manda poesia para nós, menino. Irmão, é a ponte que atravessa a estrada e nos transforma lá para o começo da vida. Irmão é a segurança de, de criança. Jamais será esquecido. Basta um gesto, um olhar para o coração, recordar de tudo que foi vivido. Linda, 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 linda poesia, falando aí do sentimento de irmandade, né? Irmão como ponte, irmão como isso que de certa forma nos ampara, irmão como isso que de certa forma nos apoia, irmão como isso que de certa forma nos acalenta, né? Irmão é ponte, né? Irmão nos ajuda a atravessar, irmão nos ajuda a ser um pouco mais feliz. E aí você pode estender a ideia do irmão aí, né? Não necessariamente o irmão biológico, mas podem ter vários irmãos do coração. Eu, pelo menos, tenho vários irmãos do coração. Irmãos de sangue, eu tenho três. Tenho o Fábio, tenho a Mislene e tenho o Lucas. Três irmãos de sangue, né? Filhos da mamãe e do papai. Agora, irmão do coração, irmãos de alma, eu tenho vários e vários e vários e vários. Porque cada amigo de verdade que a gente faz, né, acaba sendo, de certa forma, um irmão para a gente, esse sentimento de irmandade, esse sentimento que nos une, esse sentimento que nos coloca um na direção do outro. E como a gente precisa desse tipo de sentimento nesses tempos tão difíceis, não é verdade? Nesses tempos tão difíceis que a gente está atravessando, que são tempos de pandemia.
Obrigado, Giovana, por nos brindar logo no início da aula com essa poesia linda, com essa poesia maravilhosa. Olhar, sentir e pensar. Nada mais interessante do que a gente começar esse nosso conteúdo falando de poesia, declamando poesia, saboreando essa poesia maravilhosa que a nossa coleguinha nos brinda. Ah, meus queridos, e fica a dica para as próximas aulas, quem tiver alguma poesia que quiser compartilhar, algum texto que quiser compartilhar. De repente você está lendo um livro que está gostando do mundo e quer compartilhar um pedacinho do livro. É claro que não dá para você contar a história do livro toda, porque a gente só tem 50 minutinhos de aula, mas aquela frasezinha que te chamou a atenção, se você quiser compartilhar conosco aqui, pode ficar à vontade, só falar comigo, combina comigo, e aí a gente faz todo esse início de aula, esse momento de reflexão. Bora lá então? Bora lá então? Segura aí que está começando o nosso Arraiá da Filosofia. Ok. Jovens, eu tenho na página 6, 6 imagens. 6 imagens. O objetivo dessas imagens é refletirmos sobre o tópico que aparece: olhar, pensar e sentir. Olhar, pensar e sentir. Esses 3 sentimentos, essas 3 atitudes, o olhar, o pensar e o sentir, vocês acham que são sentimentos separados ou que são sentimentos que, de certa forma, estão juntos, se encontram, estão ali atrelados um ao outro? O que vocês acham? Eles estão separados? Lembrando que o olhar aqui não é só o mecanismo de ver, né? A gente está falando isso desde quase a primeira aula. O olhar aqui não é só o ver do olho. O olhar aqui é o perceber, é o prestar atenção, e etc, etc, etc. Olhar, sentir e pensar, eles estão juntos ou eles estão separados? O que vocês acham? Fala para mim aí. Quem é que começa falando? Eles estão juntos ou eles estão separados? Ninguém vai falar? Lá no chat ou no microfone? Cadê os sextos anos que adoram falar? Olha, começou ali, tá todo mundo entendendo, né? O Manuel começou, a Maria Eduarda Heller também, depois o Davi Ferreira também, a Sofia, o Cauã, a Daniela, e a galera tá colocando lá que essas 3 dimensões da nossa vida estão juntos. Davi está falando que eles parecem que estão compactados, né, Davi? Concordo com você, jovenzinho. Aliás, parece que eles estão assim tão atrelados, né, tão agarrados um ao outro, que dá a entender, Giovana, que eles se remetem à mesma coisa. Concordo com você também. Dá a entender que eles se remetem à mesma coisa. Olhar, sentir e pensar nos remete, então, a dimensões da nossa existência, né? A dimensões da nossa existência, que é a nossa capacidade de ver, no sentido que a gente trabalhou de perceber, sentir e, ao mesmo tempo, pensar. Então, essas 3 dimensões, elas estão juntas, elas estão compactadas nas palavras do Davi, e parece que elas nos remetem a uma mesma coisa nas palavras aí da minha querida Giovana. Então, bora lá. Nessa primeira imagem que a gente tem aqui, é possível que... Qual sentimento é possível a gente perceber nesse menino que está contemplando aí, parece que ele está sentado, tranquilo, né? Olhando para a paisagem, tem plantas, tem flores, tem borboletas, pássaros, nuvens, sol. Esse menino está aí olhando para a paisagem. Que tipo de sentimento a gente poderia imaginar que ele está tendo nesse momento? O que vocês acham? Que tipo de sentimento? O Manuel falou que o menino parece que ele está pensando. Ele está pensando, né, pela posição das pernas, né, o braço cruzado mais ou menos sobre as pernas, olhando, contemplando aquilo que está ao seu redor. O Manuel está olhando aqui, está vendo pensar. A Sofia colocou a admiração. Também acho que pode ser, Sofia, admiração.
né? Haja vista que ao redor do menino eu tenho ali um monte de coisas, né? Um monte de coisas, e esse menino, de certa forma, ele está aí contemplando essas coisas que estão ao seu entorno, contemplando essas coisas que estão ao seu redor. Então a gente já tem aí alguns sentimentos possíveis. Alguém está falando ali da contemplação da paisagem, né? Da contemplação da paisagem. Quem é que colocou acerca da contemplação da paisagem ali? É, hum, ele está chorando pela bela paisagem, né? A ideia da emoção, né, Pedro? Chorar aí eu posso pensar como a emoção. Talvez o Demoné, Bernardo Demoné, está dizendo assim, que com essa paisagem, possivelmente ele está pensando nos momentos bons. Alguém está falando da observação, né? Da felicidade, o Natan complementa lá embaixo com a felicidade. Então, são possíveis dimensões da vida dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem, nessa primeira imagem. Eu posso falar então que nessa primeira imagem a gente tem os três sentimentos juntos aqui: o olhar, o pensar e o sentir. Conseguem ver que os três estão juntos numa mesma situação. Eles não estão dissociados, eles não estão separados. O Davi falou anteriormente que parece que eles estão compactados. A Giovana complementa dizendo que parece que eles se remetem à mesma coisa. Então eu estou verificando aqui que nessa imagem o menino, o adolescente, né, parece que ele está desenvolvendo aí esses três sentimentos, essas três características, né, essas três condições, que é o olhar, o pensar e o sentir. Show! Vamos para a imagem que está ao lado. Ao lado. Nessa imagem, eu tenho algumas crianças brincando, né? E de repente passa um senhor, ele começa a olhar para essas crianças, e pela posição do senhor, pela postura dele aí, que tipo de sentimento ele poderia desenvolver a partir dessa cena? Dá uma olhadinha para a imagem. Que tipo de sentimento esse senhor poderia estar desenvolvendo a partir dessa cena? Né? Ele passa, ele observa as crianças brincando. O Laurete colocou lá a lembrança, o Gustavo Ferreira, desculpa, colocou a saudade, né? A lembrança e a saudade, como sendo dois tipos de sentimentos que poderiam ter despertados nesse senhor a partir da visualização de crianças brincando. Poderia também ser preocupação. Concordam comigo? Poderia ser preocupação. Ou seja, nossa, será que não vai ter nenhum acidente? Poderia ser preocupação. Poderia ser cuidado, poderia ser sentimento de cuidado, mas eu vou ficar com as duas palavras que os meus queridos Gustavo Ferreira e Davi Lauretti colocaram lá: saudade e lembrança. Show de bola, meninos. Logo abaixo, na esquerda da apostila de vocês aí, eu tenho uma outra imagem. Parece que tem três pessoas na rua, uma senhora, uma moça puxando um cachorrinho, um menino ao telefone e um outro menino com os livros nas mãos, próximo a um ônibus. Que sentimento eu poderia estar imaginando a partir dessa imagem? Essa imagem me desperta que tipo de sentimento? Eu preciso que vocês me ajudem a falar, tá? Preciso que vocês me ajudem a falar. Cadê a galera que gosta de conversar no chat aí? Agora é a hora. O chat é para isso. Agora é a hora de você olhar. Pode falar o microfone também, tá? Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Cadê o sexto ano? Tô sentindo falta do sexto ano hoje, ué. Sexto ano que gosta de participar, que gosta de falar. Cadê o sexto ano? Tio, eu posso falar? Pode falar. Quem é que tá falando aí? Maria Eduardo Maciel. Vai lá, Maciel, manda aí.
Aquelas mulheres lá do canto mais menininho estão observando a mulher com o cachorro e a menininha indo pra escola. Aí elas estão se perguntando pra onde a moça com o cachorro está indo. Então é curiosidade. Ah, você está falando da direita, né, Marida Maciel? Pode ser também. Maciel está falando da direita aí, que tem três moças, duas moças no canto aqui com a menininha. E a Maciel consegue visualizar aqui a curiosidade, né? O olhar de curiosidade. Perfeito. E dessa outra aí, Maciel, que está do lado dela, você chegou a pensar em alguma coisa? Chegou, Não cheguei a pensar, tio. chegou a pensar, não? Mãe, já perguntei para a pessoa e ela não me responde. Beleza? E fechou. Ó, dúvidas, Davi Ferreira talvez está falando dúvidas, né? Dúvidas, pode ser, pode estar despertando sentimento de dúvida, pode estar despertando sentimento de curiosidade aí. E vamos para as duas últimas lá embaixo. Da mesma forma, nossos sentimentos, pensamentos e lembranças influenciam o nosso olhar. É aquilo que vocês já falaram anteriormente. Pensamentos, sentimentos e lembranças influenciam o seu olhar, né? A imagem da esquerda tem uma pessoa, né, contemplando a chuva pela janela. Possivelmente, né, ela está pensando em alguma coisa aí. Que tipo de coisa vocês acham que ela poderia estar pensando a partir dessa imagem, tá, gente? Vamos analisar a imagem. Tem um chiado aí, um chiadão aí. Quem é que está com o microfone ligado? Né? O que eu tenho aqui, gente, nessa imagem da esquerda que eu estou analisando? Vamos lá, sexto ano. Cadê o sexto ano, gente? Então, preguiça danada hoje, hein? Cadê? E aí, Lara? O que você está vendo, Lara, nessa imagem da esquerda? O Natan está falando de arrependimento. Natan, ó, tá saindo alguma coisa ali. Até que enfim, hein? O Manuel, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Davi Ferreira está colocando ali tristeza. O Arthur está falando de tristeza e alegria. Quem mais? Davi Ferreira, parece que quando estamos tristes, tudo fica muito feio, né? A gente não consegue ver beleza nas coisas. Cauã também está pensando tristeza. Manuel está pensando em infelicidade, pode ser infelicidade. A Débora também está com Tio, tristeza. Só um minutinho. Natan, com arrependimento, né? Pode ser uma imagem que dá a ideia de arrependimento. Pedro Corrado, sono. Não sei, Pedro, dá uma olhadinha direita aí. Laurete concorda que seja tristeza. Preocupada com a chuva? Será? Dá uma olhadinha de novo para ver se ela está preocupada com a chuva mesmo. Insegurança, pode ser, Davi, concordo. Pode estar com saudade de algo, a saudade, né? O sentimento de saudade. O que é uma preocupação? Seria? Preocupação, tristeza, chateação, né? Poderia estar chateada com alguma coisa. Pensamentos, observando a partir das nossas emoções, diz a Daniela, ela deve estar triste, pois deve ter feito algo de errado, ou alguém brigou com ele, e muitas coisas. Tristeza, abatimento. Às vezes você olha para coisas tristes, ou chora, te faz sentir melhor, Giovana está colocando lá. Lembrança também. A perda de um ente querido, Rafael do Sexto C está falando isso. Maria Eduarda Maciel, o menino está triste, talvez porque não pode brincar lá fora. De repente ele está pensando nos erros. De tudo isso que vocês falaram, eu só não sei se é sono, pela análise da imagem, da posição da mão no rosto, da forma com que ele está deitado, né? Não vejo que seria o sono e não vejo que seria a preocupação com a chuva também, não. Né? Parece que o sentimento aqui é um sentimento de caráter emocional mesmo, né? Que seria aí a saudade, a lembrança de algo que o deixou triste, enfim. E do outro lado, analisando a imagem, parece que a gente está indo na direção de um sentimento de alegria, de contentamento, não é isso? Concorda comigo? A última imagem aí.
O Natan já respondeu lá, né? Felicidade, alegria, contentamento. Marussa, ele pode estar pensando, Marussa ali é a Teodora, né? Ele pode estar pensando que pode dar enchente, de tanto que está chovendo. Sei necessariamente, Teodora. Parece que aqui a questão é mais uma questão de sentimento mesmo. Mas, como se trata de uma imagem, ela fica livre para vocês poderem interpretá-la da forma que vocês julgarem pertinente, tá? Mas a gente está analisando os elementos visuais da imagem, parece que o sentimento aqui é um sentimento de tristeza ou de saudade e assim por diante. Diferente da segunda, que parece nos apontar para a alegria, para o contentamento e assim por diante, tá bom? Meninos, a gente vai fazer um exercício agora. Eu vou tentar dar uma reorganizada nesse exercício, porque esse exercício ele seria feito em sala, né? E aí eu iria orientar recursos mais de recorte e colagem para vocês fazerem esse exercício. Como a gente está na aula remota, eu vou tentar dar uma redimensionada aqui, uma reorganizada para a gente poder pensar. A gente vai pensar assim, critérios. Critérios é aquilo que eu escolho para definir alguma coisa. Né? É aquilo que eu utilizo como referência para definir alguma coisa. Vamos colocar assim, eu vou escolher uma roupa. Qual é o critério de escolha de uma roupa para vestir? Depende. Se eu for para a praia, a roupa vai ser escolhida de acordo com esse critério praia. Né? Aí eu vou colocar uma bermuda tactel, vou colocar uma sunga, vou colocar uma camiseta, um chinelo, um chapéu um pouco maior que esse, protetor solar, geralmente vou levar água, porque ninguém merece comprar água na praia. Então eu vou pensar um óculos de sol, vou pensar coisas que têm relação com praia. Se eu for a um casamento, por exemplo, eu vou vestir um outro traje. Ninguém vai a um casamento com traje de praia. Até pode, não é que está proibido. A não ser que sejam esses casamentos mais modernos que se fazem nas praias hoje em dia. Né? Mas vamos imaginar uma cerimônia religiosa numa igreja à noite. Você vai colocar um traje de acordo com o ambiente, ou seja, aquilo que culturalmente a gente convencionou a chamar de traje para casamento. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente vai ter critérios para a gente selecionar as coisas. E aí, esse exercício é justamente para a gente começar a trabalhar critérios. A gente falou muito do pensar, né? Do pensar, do sentir, do perceber. A gente vai começar agora a entrar num outro assunto, que é a questão do critério, né, que a gente utiliza, que a gente estabelece para fazer determinadas coisas, né, para a gente construir determinadas coisas. Aí aqui em cima, nessa coluninha de cima, olha aí, estão acompanhando, gente? Estou preocupado com vocês hoje, está muito silêncio. Está muito silêncio aí, ninguém está escrevendo nada. Estou preocupado. Estão acompanhando? Está tudo certinho? Né? Tá tudo certo? Sim. Beleza, então. Então, vocês vão escrever em cima. É porque acho que é o meu chat, gente, que tá ruim aqui. Agora que atualizou, que eu estou vendo o que vocês estão escrevendo aí, tá? Em cima, nessa coluninha mais escura, nessa linha mais escura, você vai colocar algum critério. Por exemplo, eu vou colocar como critério festa junina. Eu estou fazendo a minha coluna, você tem que fazer a sua aí, tá? Festa junina, nessa primeira linha aqui, tá vendo? Conseguem ver? Aqui, na linha horizontal. Colocar como critério festa junina. O próximo critério, eu vou colocar a música. Estou fazendo a minha, vai fazendo a sua aí, tá bom? Vai fazendo a sua. Cada um faz a sua linha de critérios. O próximo critério, eu vou colocar livros.
O próximo critério, eu vou colocar livros aqui na minha coluna. Você faz aí a sua coluna. E o último critério, eu vou colocar hobbies. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu mais gosto de fazer nas horas vagas. Aquilo que a gente faz por prazer, sem nenhuma obrigação, etc, etc. Percebe aqui que eu fechei a minha coluna. Em cima, essa coluninha laranja mais escura, eu fechei essa coluninha com os critérios que eu escolhi. Faz aí o seu também, com os critérios que você escolheu. Estão acompanhando? Conseguiram acompanhar ou tem alguma dúvida? Faz aí com os critérios que você escolheu, tá? Não está ouvindo? É porque eu só estou ouvindo. Ah, tem gente que só está ouvindo. Mas você está acompanhando pela apostila aí, Rafael? Se você estiver acompanhando pela apostila, a gente está na página 7, nesse quadrinho de critérios e conjunto de palavras. É aqui que nós estamos, tá? Ele não está vendo, ele está dizendo que só está ouvindo. Ah, desculpa. Quem só está ouvindo, gente, a gente está acompanhando aí, página 7, tá? Página 7, onde tem um quadrinho, logo abaixo do item Organiza as Ideias, para a gente começar a trabalhar critérios e fazer relações com esses critérios. Beleza? Conseguiu aí? Concluiu Davi, concluiu Giovana, concluiu Manuel? Beleza, Manuel já deu o sinal lá que concluiu. Agora, na coluna de festa junina, você vai colocar palavras que têm a ver com festa junina. Você vai colocar palavras que têm a ver com festa junina. No caso, a minha coluna foi festa junina. A sua coluna foi o quê? Aí você vai colocar palavras que têm a ver com o que você escreveu. Tá bom? Suponhamos que o Davi Ferreira tenha colocado na primeira coluna futebol. O Arthur Garcia colocou no chat que a dele foi cinema. Beleza, perfeito, Arthur. Suponhamos que o Davi Ferreira colocou futebol. Ele vai relacionar palavras com futebol, com o tema futebol. Futebol é o critério. Pode ser tanto aspecto físico quanto aspecto de sentimento, né? Pode ser aspecto físico, pode ser aspecto de sentimento. No caso do Arthur Garcia, colocou cinema. Pode ser tanto aspecto físico, pode ser sentimento. Exemplo, saudade. Saudade tem a ver com cinema? Tem, né? Tem. Pipoca tem a ver com cinema? Tem. Então, a gente está colocando tanto aspecto físico quanto aspecto emocional de cinema, tá? Vão completando aí as colunas de vocês, até a gente chegar na última. O Pedro Corradi falou que o dele foi estudos, muito bem. Como é que eu adivinhei, hein, Davi? Que coisa difícil, né, jovenzinho? O Pedro Corradi foi estudos, o Arthur Garcia foi cinema, Davi Ferreira eu pressuponho que tenha sido futebol, e o meu foi festa junina. Então vamos lá. Eu vou relacionar nessa primeira coluna palavras que têm a ver com festa junina. O Rafael, o dele foi anime, né? Beleza. Anime, né? Anime. O Heitor foi o seu quarto. Beleza. Show de bola, é isso mesmo. Agora você vai relacionar palavras que têm a ver com isso que você colocou. A Helena falou que foi cachorro, a Johan também foi anime, Demuné foi festa junina, enfim, cada um colocou aí os seus critérios. Vamos lá. Eu vou relacionar aqui palavras que têm a ver com festa junina. Estou relacionando aqui palavras que têm a ver com festas juninas, né? E você vai fazendo aí na sua coluna coisas que têm a ver com o que você estabeleceu como critério. Beleza? Fechou? Vamos para a segunda coluna. Vai escrevendo aí coisas que têm a ver com a segunda coluna que você colocou. Preenche todos os quadrinhos que tem a ver aí com aquilo que você colocou nessa sua segunda coluna, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação um pouquinho e vou dar um minutinho
ou 2 minutinhos para a gente poder fazer até terminar. Quando a gente terminar, eu volto, tá bom? Então, jovens, voltando ao nosso raciocínio que a gente havia começado anteriormente, a gente vai trabalhar um pouquinho agora essas ideias de critérios e relações. O que vocês estabeleceram aí como critérios, né? É o que a gente vai fazer a partir de então, que a gente vai fazer a partir de agora. Beleza? Para que esse exercício? É um exercício só de visualização, de fixação, para a gente poder ampliar, né, as nossas concepções de mundo, as nossas visões de mundo, e para a gente poder estabelecer relações entre pensar, sentir, entre pensar, agir, entre olhar, pensar e sentir. É para a gente perceber que uma coisa vai nos levando à outra. Quando eu penso em alguma coisa, de certa forma, isso pode me levar a uma outra coisa. Quando eu olho para uma xícara, eu posso ter alguma lembrança. Quando eu olho para a televisão pode me remeter a alguma coisa. Quando eu olho para um quadro que está fixado na parede, esse quadro pode me levar a alguma coisa. Então, esse exercício é para a gente aprender a estabelecer relações. Percebe aí na página 7 que a ideia de relações, você pode estabelecer relações com coisas, com pessoas, com olhares, com ideias, com lembranças, com saberes. E a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida diversos tipos de relações, né? E são a partir dessas relações que nós vamos criando a nossa visão de mundo, né? Nós vamos criando a nossa compreensão de mundo, que nós vamos criando a nossa compreensão de realidade, né? O exercício é justamente para isso, para a gente ser capaz de perceber as relações que existem à nossa volta e como é que, de certa forma, a gente vai lidando com essas relações o tempo todo, a gente vai estabelecendo relações o tempo todo, beleza? Vamos pensar assim, gostaria assim, que pudesse a gente compartilhar só algumas ideias. Quem puder falar o microfone, para eu não precisar ficar lendo, eu agradeço, tá? Bora lá. Maciel, na primeira coluna, qual foi seu critério? O microfone da Maciel está funcionando, tá bem? Primeira coluna, qual foi seu critério? Foi praia. Praia. E o que você relacionou com praia? Oi? Cadê ela? O que você relacionou com praia, Maciel? Não mais? Giovana, na primeira coluna, qual foi seu critério? Foi o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Eu assisti Stranger Things, ver filme em inglês, eu adoro. Comida, minha família, o Canadá, porque eu vou estudar lá, e os meus amigos. Ótimo. Então, a Giovana, na primeira coluna, ela colocou hobbies, né, os hobbies dela, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela pretende fazer, e aí ela relacionou uma série de coisas que tem a ver com isso que ela gosta. Sofia tinha levantado a mão. Pode ir, Sofia. Daqui a pouco, quando a Sofia terminar, você. Vai lá, Sofia. Eu botei comida de festa junina. Canjica, canjiquinha, pipoca, cocada, pé de moleque. Ótimo. A Sofia relacionou comidas, festa junina, comidas típicas de festas juninas na primeira coluna da Sofia, né? E colocou a canjica, a canjiquinha, o pé de moleque, enfim, outros exemplos aí de comida. Daniela, vai lá, Gava. Cadê a Gava? A Gava tá... Sim, o senhor me ouviu da última vez? Não, cortou a chamada. Vai lá, continua. Ah, tá. Eu coloquei praia. Sol, óculos de sol, filtro solar, havaiana, biquíni, saia de praia. Ok.
Elementos relacionados ao contexto praia. Perfeito, Maciel. Gava, cadê Gava? Não? Você vai falar ou vai escrever, Gava? O microfone não funciona, vai escrever. Beleza, Gava, então pode escrever. Quem é que pediu para falar ali? Davi Ferreira, vai lá. Oi. Quem foi escrevendo, gente, já vai escrevendo para adiantar, tá? Vai lá, Davi. Na primeira parte eu coloquei futebol. Aí já é para falar as palavras Pode, que vem na pode, frase. pode falar, Davi. Aí eu coloquei Nike, coloquei Adidas, coloquei academia, porque os jogadores praticam academia. Coloquei dois do Barcelona, Lionel Messi e Luis Soares. E coloquei a palavra porque gol é gol. Ótimo, olha, percebe que o Davi começa a relacionar marcas que produzem, que fabricam material esportivo, correto? Marcas de empresas aí que fabricam material esportivo. Depois ele vai para a academia, né? É importante que os jogadores de futebol praticam academia, até para fortalecer musculatura, para ajudar no treino, essas coisas. Depois ele relaciona alguns craques da preferência dele, né? Jogadores de futebol nos quais ele se inspira ou aos quais ele gosta, tem algum tipo de admiração. E ele termina com um slogan, né? Gol é gol, ou seja, termina aí esse negócio com algo que remete à emoção. Valeu, percebe? Ficou bem completo. Ele ampliou aí o universo de futebol, é isso mesmo. Nicole, você vai falar ou vai escrever, Nicole? Cadê Nicole? Nicole pediu. Vai falar ou vai escrever? Nicole. Vai lá, Demuné. Vai falar ou vai escrever, Demuné? Gente, vocês estão pedindo para falar aí? Então, quem for falar o microfone, já liga, já fala para a gente adiantar que o nosso... Tio. Não é porque eu estou com pressa, não, é porque o nosso tempo já está indo embora já mesmo. Vai lá, Demuné. Eu posso falar a terceira? Pode, fica à vontade, querido. Eu coloquei jogos. Na terceira... Botei vai lá. Botei CSGO, coloquei Call of Duty Black Ops 3, Brawl Stars, Call of Duty Black Ops 2, 1 e Free Fire. Ok. O Demuné, então, relaciona na terceira coluna dele uma lista de jogos eletrônicos. Eu imagino que sejam jogos eletrônicos, não é isso? Eu não conheço nenhum deles. Não conheço nenhum. Não conheço nenhum desses, mas são jogos que o Demuné relaciona aí. São jogos que ele relaciona. Tio, posso ir? Tio, Oi, posso falar o último? Pode falar o último. Tio, Séries: Naruto, Teen Wolf, Avatar, Pokémon, Sasuke e Kakashi. Ok. Tio, posso ir? Relaciona com série. Vai lá, fala o nome aqui, porque eu não sei, tem que saber... Teodora. Hã? Teodora. Teodora. Valeriano que falou de séries. Vai lá, Teodora. O Valeriano falou de séries, né? Teodora, manda aí. Vou botar primeiro. Eu botei dança, botei movimento, dores, disciplina, rigidez, dificuldade e vida. Olha, percebe que a Teodora relaciona com algo que ela pratica também, que é a dança, né? Repete aí as relações que você fez, Teodora. Movimento, Dores, disciplina, rigidez, dificuldade e vida. Olha que coisa maravilhosa. Ela relaciona aspectos materiais da dança, né? Para ter dança tem que ter movimento. Para movimentar, pressupõe que você tem que treinar e para treinar você vai sentir dor e aqui e outra vai colar, uma vez que a dança movimenta com o corpo, né? Então a dor faz parte da dança. Olha que lindo. Disciplina, tá? Disciplina, ninguém aprende, ninguém desenvolve uma habilidade se não tiver disciplina. Tem que ter força de vontade, tem que ter foco, tem que ter treino. E vida, dança é vida.
né? Aí ela relaciona dança com vida. Ótimo. Nicole, sim, pode. Eu estou esperando, Nicole. Pode falar. Estou esperando. Você vai falar ou vai escrever? Enquanto você fala aí, Tio, a Gava disse assim, festa, ela relacionou festa junina, comidas e coisas que tem em festa junina, né? Pamonha, pipoca, pescaria, dança, bolo, pé de moleque, comidas, coisas que se relacionam aí com tio, junina. Oi, 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 oi. O meu foi festa, Uhum. balões, pula, docinhos, bebidas e refrigerantes. Ok. Quem é que está falando? A Nicole? Sim, Nicole fez a relação com festas, né? Festas tem bebidas, tem refrigerante, tem comidas e assim por diante. Laurete relacionou comida japonesa, churrasco, farofa, bolo, estrogonofe, omelete, possivelmente coisas que ele gosta, né? Possivelmente coisas que ele gosta. Enfim, então a gente vai o tempo todo fazendo relações, né? A gente vai o tempo todo fazendo relações na nossa existência, no nosso cotidiano. Agora vamos lá. As relações nesse sentido, elas são pontes, preste atenção nisso, elas são pontes que nos ajudam a entender o mundo, são pontes que nos ajudam a entender a realidade à nossa volta. É isso que eu estou chamando relação. Para compreender melhor o significado de relação, imagine uma ponte que vai ligando uma coisa à outra. Foi isso que vocês acabaram de fazer no exercício. Né? A partir de festa junina, nós fizemos ligações com festa junina. A partir de jogos online, nós fizemos ligações com jogos online. A partir de futebol, né, nós fizemos ligações com futebol. A partir de comida, nós fizemos ligações com comida. Meninos, isso nos ajuda a gente ampliar o nosso olhar. A gente ser capaz de enxergar um pouquinho além do que aquilo que está ali no rumo do nosso próprio nariz. Tá? Olha para mim aqui. Agora é extremamente importante isso. Às vezes a gente acha que é só um exercício bobo, mas não, ele é um exercício para já ajudar a desenvolver na gente capacidade de ver além do que está muito óbvio. Né? Além do que está muito óbvio. Eu vi uma matéria uma vez, fazem uns 2 anos, sobre meninos e meninas submetidos a uma espécie de trabalho escravo em carvoarias, né, em regiões muito pobres do Brasil. Eles vão trabalhar nas carvoarias. Carvoaria, né, como o nome já diz, é onde se faz carvão, onde se produz carvão, e a gente usa o carvão para um monte de coisas, sobretudo para fazer lá o nosso churrasco. Alguém colocou churrasco ali nas relações. E essa reportagem, ela dizia que esses meninos, esses adolescentes, eles ganhavam menos de R$ 5 por semana, eles fazem uns 3 anos, né? Menos de R$ 5 por semana para trabalhar. E quem conhece, quem já viu uma carvoaria, ou já pesquisou sobre, ou já ouviu falar sobre, vocês devem saber que a carvoaria é um lugar altamente, um serviço muito pesado e muito perigoso. Até para pessoas adultas, imagina para criança e adolescente. E aí eu fiquei pensando assim, a gente está lá no nosso churrasco, comendo o churrasco, que é maravilhoso, eu particularmente eu gosto muito de churrasco, a gente está ali comendo o nosso churrasco e a gente não consegue imaginar que para eu assar minha carne ali, quando eu utilizo o carvão, né? Claro que tem outras maneiras de assar carne, mas quando a gente utiliza o carvão, para aquele carvão chegar até nós, ele passou por um processo de produção, ele foi fabricado. E ele foi fabricado em que condições? Né? Muitas das vezes a gente não sabe em que condições ele foi fabricado. E aí toda vez que eu como churrasco, eu lembro dessa história, dessa reportagem. Então a reportagem, o carvão ali na churrasqueira, queimando, assando a carne, ele me remete a essa reportagem de crianças e adolescentes submetidas ao trabalho escravo.
Isso a gente tem que ter a capacidade de olhar o mundo à nossa volta e desenvolver, desenvolver isso que vocês acabaram de falar, que é o sentimento de perceber as coisas que estão ao nosso entorno, para a gente não ser aquela pessoa, de certa forma, ali, meio alienada no mundo, alienada da vida. A gente tem que ser capaz de perceber coisas além, tá? A gente tem que ter essa habilidade, tem que ser essa capacidade. Da mesma forma, quando você olha para a foto de alguém, pode te despertar o sentimento de saudade ou de desprezo, né? Quando você olha para uma paisagem, ela pode te despertar alegria ou dor. Quando você vê um objeto, ele pode te trazer a lembrança de alguma pessoa, de alguém, né? Então a gente está o tempo todo relacionando as coisas, né? E trabalhando aí com essas relações, tá? Tudo bem? Isso é relação, isso que a gente está chamando de relação, que é a capacidade que nós devemos desenvolver de perceber as coisas que estão ao nosso entorno, as coisas que estão à nossa volta, as coisas que estão ao nosso redor, tá bom? Maria Isabela, levantou a mão, Maria? Maria levantou a mão ou foi engano? Cadê a Maria? Não? Gente... Tio, foi sem querer. Foi sem querer? Tudo bem, não tem problema não. Só porque eu achei que você quisesse falar, não tem problema não, tá? Vamos lá então para a gente concluir. Eu falei que seríamos até a página 8 hoje. A página 8 vocês vão fazer isso em casa. Escolha um dos conjuntos das palavras que você registrou na página 7. Você vai escolher uma dessas palavras que você registrou na página 7. Presta atenção aqui. Tá? Aula que vem a gente vai começar aqui a pontuar aqueles pontinhos de participação que a gente está dando aqui. Escolha um dos conjuntos de palavras. Por exemplo, Giovana falou dos hobbies que ela tem. Você pode escolher esse conjunto. Davi falou do futebol. Alguém falou de comida. Gava falou de festa junina, de comidas relacionadas à festa junina. Laurete, se não me engano, falou de comidas em geral. Então, enfim, você vai escolher um desses conjuntos e vai escrever o seu conjunto aqui, nessa primeira linha de cima. Está acompanhando aí, gente, na 7? Sim? Você vai escolher, na primeira linha, você vai escrever esse conjunto. Você vai mostrar esse conjunto para alguém da sua família, para a mãe, para o pai, para a avó, tio, irmão mais velho. Escolhe alguém aí que esteja próximo de você. Ninguém vai sair de casa para fazer nada, não, tá? Você vai escolher alguém que esteja próximo de você e vai mostrar esse conjunto. E vai fazer para essa pessoa duas perguntas. Primeira, qual a relação que você percebe entre essas palavras? Imagine que o Davi vai mostrar aí para a irmã dele ou para a mãe. Ele vai perguntar para a irmã ou para a mãe assim: qual a relação que você percebe entre essas palavras? Que relação elas têm? O que elas têm em comum? Tá? Depois, a segunda pergunta. Você acrescentaria outra palavra a essa relação? Acrescentaria outra palavra? Que outra palavra ou que outras palavras você acrescentaria? E aí vocês vão fazer, após a entrevista, essa pequena entrevista, vocês vão responder a pergunta 3. A pessoa que você conversou, ela te fez pensar algo diferente do que você havia pensado até agora? Se sim, justifica. Se não, justifica. Entendido? Eu vi que tem pessoas de mão levantada aí. Vai lá, pergunta. Ô tio, pode fazer em duplo, mas só que por chamada? Pode fazer. Aí a forma com que vocês vão organizar é diferente. Tá? Cada um organiza do seu jeito aí. Pode fazer por chamada, em dupla, pode fazer entrevistar um parente, pode entrevistar enfim, alguém que esteja próximo de você, que você não tem que sair de casa para fazer isso. Não é para sair de casa para fazer nada disso. É uma coisa básica ali mesmo. Outra pergunta, para a gente terminar aqui, que o nosso horário já deu? Não? Não?
Então tá, moçada, gente boa, gente boa, gente boa, gente boa. Muito obrigado pela companhia de hoje, nesse nosso arraiá filosófico, né? A gente discutiu e botou a quadrilha das ideias para movimentar, não é verdade? Um grande e caloroso abraço, né? Um abração, 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 abração. Mãe de uma festa. Até a próxima semana.